Temos um mês emocionante pela frente. O sol está mais quente e forte, permitindo-nos fazer coisas que antes não conseguíamos. A semeadura, plantio, capina, colheita, preparação de novo terreno. Muitos vegetais que você pode começar a cultivar e cuidar neste mês emocionante. A boa notícia em março é que existem mais possibilidades de semeadura devido ao aumento da luz e do calor. Você ainda pode semear qualquer coisa que seja semeável em fevereiro, se ainda não o fez, ou se quiser cultivar um pouco mais, mas permita um pequeno intervalo. Se você quer uma sucessão, digamos, de rabanetes, espere umas boas 3 semanas após a semeadura anterior, antes de semear novamente, porque na primavera e durante a primavera as semeaduras tendem a se recuperar, e é por isso que não precisamos nos preocupar muito em estar um pouco atrasado. Muitas vezes me perguntam se é tarde demais para fazer algo. Na primavera nunca é tarde demais. Não se preocupe se você perdeu uma semana ou 2. As semeaduras de fevereiro, como pimentão, pimenta e berinjela, são novas e excitantes, mesmo que você já as tenha feito antes. Essas são as plantas que amam calor. E o motivo para semear um pouco mais cedo do que até mesmo os tomates é porque eles são bastante lentos. Eles levam um pouco de tempo. Confira o vídeo que estamos postando sobre isso, né? Os tomates são os principais e certamente alguns de vocês já devem ter plantado seus tomates. Eu não. Costumo semear por volta do dia 10 de março, mas não é uma data fixa. Na verdade, estarei fora no dia 10 de março. Então, quando eu digo dia 10, no meu caso este ano, pode ser dia 13. Então, sabe, desse tipo, eu diria que a segunda semana de março é um ótimo momento para semear tomates de qualquer tipo. Se você planeja cultivá-los ao ar livre, poderia semear um pouco mais tarde, até mesmo no final de março, início de abril. E também através do plantio encoberto em março, você tem aipo rábano surgindo. Se você ainda não semeou aipo e aipo rábano, apenas semeie-os na superfície do composto, pois são sementes muito pequenas. Eles precisam de luz para germinar. Então, deixe-o completamente úmido, coloque um vidro por cima e mantenha-os em um peitoril de janela, e provavelmente dentro de 7 a 10 dias, você verá um pequeno indício de verde. No fim do mês você pode semear melões. Não semeie antes disso, pois eles precisam de calor constante para crescer de forma saudável. O mesmo vale para os pepinos. Eu recomendo plantar pepinos em abril, mas melões demoram mais, então é melhor no final de março. Além de melão, você pode semear melancia e buchas. Costumo cultivar uma planta de bucha anualmente. E alhos poró, estamos saindo do tempo. Sei que algumas pessoas os semeiam em fevereiro. Descobri que isso não é particularmente bom. Eles podem tender a espigar um pouco. Então, última semana de março para as primeiras variedades de alho poró e talvez a semeadura principal em abril. Vamos analisar isso quando chegarmos ao vídeo de abril. Com o aumento do calor e da luz, finalmente é bom fazer algumas semeaduras ao ar livre. E a partir de meados de março, quando a duração do dia realmente começa a aumentar, então, em particular as cenouras, eu gosto de semeá-las por volta do equinócio, porque o sol até então está esquentando tão rapidamente, e sempre coloco um fleece sobre essa primeira semeadura, porque elas precisam do calor extra apenas para começar. Você pode semear ervilhas e favas ao ar livre e batatas precoces. No Reino Unido, as categorias são primeira precoce, segunda precoce e safra principal. Eu planto a primeira precoce no fim de março, a segunda precoce na segunda semana de abril e a safra principal na terceira semana de abril. Fique de olho na última data de geada antes de plantar batatas para evitar perdas. Elas realmente crescem muito rápido uma vez que estão em solo quente. Não se preocupe se estiver um pouco atrasado com as batatas, mas o primeiro plantio é até o final de março. Estamos avançando para o plantio também. Então essas semeaduras precoces que fizemos, particularmente as de fevereiro até março, estão prontas para o transplante. Então vamos dar uma olhada nisso agora e ver opções para o transplante e métodos. O que estamos transplantando em março? O que semeamos em fevereiro pronto para o transplante é resistente à geada. Então são coisas como alface, espinafre, ervilhas para brotos e vagens, favas, cebolas, cebolinhas, repolho precoce, brócolis precoce, couve-flor precoce, uma longa lista de vegetais fantásticos, beterraba que pode ir para o solo sem muitas preocupações com o clima. Vamos ver como você pode usar coberturas para mitigar as condições climáticas, mas basicamente pegue essas mudas bem jovens e há muitas coisas que você pode colocar no solo através da minha. E então como transplantar?
Há muito a aprender sobre isso e como fazer bem, é tudo senso comum. Você pode encontrar detalhes como espaçamento e profundidade no meu livro de habilidades. É por isso que eu escrevi aquele livro. É porque, para ficar realmente claro, ajuda você a ter sucesso fazendo as coisas da melhor maneira. E isso significa coisas como você sabe quando uma planta está pronta, né? Quando as raízes do módulo estão não muito desenvolvidas. Então aqui temos essas ervilhas e normalmente eu diria para plantar minhas ervilhas provavelmente cerca de 5 dias antes disso, porque uma vez que chegam a este estágio, você verá, se eu puxar uma, olhe, o número de raízes ali, bastante fenomenal, e isso significa que na verdade isso é sorte, porque está realmente se mantendo unido pelas raízes. As raízes têm ficado lá por um tempo e não conseguem fazer muito. Eu não as desembaraço nesse estágio, pois descubro que todas elas saem disso, caso aconteça com você. Mas você pode colocá-las mais fundo, porque, geralmente falando, quando eu transplanto, eu costumo ter todo o caule abaixo do solo, e isso significa fazer um buraco bastante profundo. Um socador de cabo longo é realmente útil para isso. Ele tem uma boa alavancagem ali. Aprofunde-se o quanto quiser, mas como este é um composto sem escavação no topo, é muito fácil fazer um buraco profundo. Coloque a bola de raiz ali, empurrando-a para garantir que as raízes tenham contato firme com o solo existente e o composto na cama. A profundidade dos buracos pode variar um pouco. Em termos de espaçamento, bem, confira o livro. Também temos um módulo, um pacote de informações úteis online do meu site, como você pode encontrar com todos os espaçamentos. Por dentro, eles podem ser qualquer coisa entre isso e aquilo. Você pode transplantar em diferentes estágios, mas geralmente, quanto mais jovem, melhor. Você precisa regá-los? Bem, se eu fosse regar esses, eu faria isso muito delicadamente, porque são pequenas mudas. Então, uma rosa fina na ponta do regador é bom. Apenas algo assim. E muitas vezes é sobre apenas ajudar a haver contato entre a raiz e o solo e o composto da cama. Geralmente eu rego as bandejas antes de transplantar, porque assim você sabe que a raiz está bem saturada no momento em que você a coloca na cama. Endurecimento. Você precisa endurecer? Bem, muitas vezes é recomendado que você faça isso. Na verdade, eu não faço e tudo cresce, mas usar as coberturas ajuda nos primeiros plantios. No verão, apenas retiro as coisas da estufa e as coloco no chão. As condições são bem similares. Mas nesta época do ano, em março, suas mudas estão indo para um solo frio. Não encontrei nenhum benefício em cobrir antes de plantar. É um trabalho a menos. Você está plantando suas mudas em um solo frio, mas colocar a cobertura imediatamente garante que qualquer pequeno raio de sol, mesmo em um dia cinza como hoje, aqueça o solo sob a cobertura. Então, em março, nós temos luz forte, mas não muita temperatura. É nas coberturas que se destacam, pois nos equinócios de março e setembro temos a mesma quantidade de luz solar. Bastante luz, porém sem muito calor. Você perde um pouco de luz com uma cobertura assim, mas é quente, por isso o gato gosta. Ela costuma deitar nessas cobertas e até fazer pequenos buracos. Mas só de ter isso na planta, elas sofreram um pouco de dano por terem sido colocadas muito cedo. Foi um teste que eu fiz. Normalmente, em meados de março, quando você está quase plantando, essa cobertura em cima está seca o suficiente, não permanecendo molhada o tempo todo. Isso mantém o calor próximo às folhas, onde é mais valioso. Então isso é manta. Isso é 30 mil gramas por metro quadrado, aproximadamente um pouco mais de uma onça por jarda quadrada. Você pode encontrar em graduações mais leves, mas não exagere, pois ele pode se fragmentar e dispersar. Então você quer um espesso, mas não muito seria o ideal. Então você poderia colocá-lo em aros. Geralmente não faço isso em março, porque em abril temos muito vento. Quando uma cobertura está em aros, especialmente fleece, o vento pode entrar por baixo e soprá-la quando está no chão. Se você está em um local com muito vento, mantenha o objeto baixo para que não seja levado pelo vento. Pedras bastante pesadas, eu diria que estas são como um bom tijolo pesado. Na verdade, isso é realmente bom, a cada metro ou mais ao longo do lado. Existem diferentes tipos de cobertura que você pode usar. Vamos analisá-las agora. Quando não estou usando as 4 coberturas, eu as enrolo em padrões assim, para evitar que fiquem no chão
onde os ratos poderiam fazer ninho, mantendo-as fora de perigo. Aqui temos as diferentes coberturas que posso lhe mostrar. Esta é a lã que mencionei, de qualidade um pouco mais fina. Ainda dá para ver minha mão através dela e é a que eu prefiro. São 25 gramas por metro quadrado, mas é muito difícil de encontrar por algum motivo. Se você conseguir encontrar, eu recomendaria calorosamente. O 30 é um pouco mais grosso e mais opaco. Então, a próxima qualidade acima da lã em termos de força é esse material chamado Thermocrop. É um tecido, portanto é mais resistente e não rasga com facilidade. E sim, ele tem alguns buracos, então não é tão eficaz contra insetos quanto a malha. Isso é às vezes chamado de Enviromesh, provavelmente um nome comercial. São duas peças de malha tecida que tenho aqui. Então são pequenos quadrados muito finos de fio de nylon e esses buracos são apenas de 1 ou 2 milímetros. Então a maioria dos insetos não consegue entrar aí, oferecendo proteção máxima contra eles. Temos alguns, na verdade, sobre rúcula selvagem para afastar o besouro-pulga. E porque a malha é um pouco mais pesada que o fleece, eu costumo colocar arcos no chão para suportar seu peso, especialmente nesta época do ano, no início da primavera. Já o fleece não é tão frequente devido ao vento que o desloca. Há ainda um quarto tipo de cobertura, não relacionado ao calor, que serve apenas para afastar pragas. Porque a malha realmente proporciona um pouco de calor. Esta não, mas é apenas sobre. É uma rede para pássaros com quadrados de aproximadamente 12 milímetros ou meia polegada. Durante março, você notará muitas novas ervas daninhas aparecendo ou mudas de ervas daninhas existentes de repente ficando muito grandes. Estava apenas capinando entre algum centeio aqui, que estou cultivando para grão, na verdade. E não demora muito. Quando o solo está macio após a geada do inverno, muitas vezes é possível arrancar as ervas daninhas com facilidade, especialmente sem cavar, antes que elas fiquem muito grandes. Eu estava arrancando um cais aqui. Ele tem uma raiz longa, mas saiu facilmente. O botão de ouro com raízes rastejantes e tenazes é mais fácil de remover quando ainda estão pequenas, sem necessidade de uma pá de mão. Você pode arrancar as ervas daninhas rapidamente quando elas são pequenas em março. É um ótimo trabalho para esse mês. Fique à frente, esteja no controle delas, não deixe que elas tomem controle de você. Ainda é possível em março criar novos canteiros sem escavação como aqui, onde colocamos composto em cima sem nenhum papelão em cima das ervas daninhas existentes que você pode agora ver brotando. É por isso que neste caso eu tenho plástico preto em cima. Essa é uma maneira de fazer canteiros sem escavação se você tem muitas ervas daninhas para sufocar, enquanto ainda vamos plantar algumas abóboras aqui no final de maio. Você também pode plantar batatas através de buracos no plástico. Mas o importante é que o princípio-chave com a não escavação é se você tem ervas daninhas perenes fortes como dente de leão, botões de ouro, azedas, talvez urtigas, convólvulos, você precisa de uma estratégia como algo em cima para sufocá-las, impedindo-as de encontrar luz, e então as raízes no solo acabarão morrendo. Ou se tivéssemos colocado um papelão grosso decente por baixo do composto, não haveria nenhuma dessas ervas daninhas aqui ainda. Elas podem surgir posteriormente necessitando sua remoção. Agora temos algumas colheitas bonitas que podemos fazer, especialmente plantas que passaram o inverno, porque elas têm um sistema radicular forte desde o último outono, estão crescendo fortemente, como o espinafre aqui. Também tenho repolho de primavera plantado no último outono, além de cebolinha e cebola para salada. E o que eu faço e tenho feito aqui? Na semana passada colhemos bastante folha para salada, na verdade este espinafre. Verdadeiro espinafre como este é lindo cru e é assim que eu gosto de comê-lo nesta época do ano, que é alimento saudável em março, no início da primavera, o inverno durante o inverno. Então o sabor é bastante doce por causa do clima frio e o que estou fazendo é colhendo as boas folhas. E então isso leva a lesmas, em particular, que você pode frequentemente encontrar escondidas sob estas folhas envelhecidas na parte inferior. Um trabalho de arrumação é realmente valioso. É o que eu gosto de fazer, pois reduz o habitat para as lesmas. Ao fazer isso, é comum encontrar lesmas e caracóis. E esses são talvez um dos maiores problemas potenciais nesta época do ano, novos plantios e tudo mais.
Portanto, é útil ter um habitat mínimo para lesmas, evitando lados de madeira nas camas, se possível. Cubra com composto, reduza esconderijos e mantenha o jardim arrumado. Outra tarefa para o início de março, em particular, se você teve muitas ervas daninhas, como eu tive aqui, eram lindas flores silvestres ao redor do novo lago há 2 anos. Nós as cortamos e deixamos crescer novamente. Mas a maior parte do que cresceu novamente foi grama e ervas daninhas de botão de ouro, algumas dandelions. Então, desde novembro, colocamos plástico preto nelas. Em 3 meses e meio, fez um bom trabalho de anulação. Não matou todas as ervas daninhas de botão de ouro e dandelions. Elas voltarão, mas muito mais fracas. Então o que eu posso fazer agora é semear algumas sementes. Então haverá aqui muitas sementes de flores silvestres e elas acabaram de cair. É incrível como eles voltam de plantas que já estavam lá. Vou apenas espalhar mais algumas para dar mais chances. E isso é muito bom para fazer, digamos, no início de março, porque você estará dando a eles mais tempo para encontrar a umidade. O clima ficará mais seco em março, lembre-se sempre disso. E com plantações precoces, você tem mais chances de não precisar regar muito. Eu não quero estar aqui fazendo manutenção constantemente. Então é só para resolver tudo isso e veremos o que acontece em maio e junho.